Rezemos uma Ave Maria para que Nossa Senhora nos ajude a compreender e amar a Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querem estar sentados por alguns instantes? Porque a nossa alma é imortal, ela nunca deixará de existir, por mais que nós possamos ir a 7 palmos debaixo da terra, irá ao nosso corpo. A nossa alma nunca se desfará. Ela é eterna, uma vez criada, permanecerá para sempre. É o que ensina a doutrina católica. Por isso, tudo que nós queremos algo que seja para sempre, infinito, porque a nossa alma não vai ter fim. Pelos séculos dos séculos, ela existirá. Então, quando eu toco o despertador em algum momento da manhã ou da madrugada, sempre vem aqueles mais 5 minutos. Nós sempre queremos aproveitar um pouco a mais. Até onde nós podemos fruir um pouco de descanso, faremos. Ou se estamos tomando uma boa refeição, o prato que nós mais gostamos, sabemos que já estamos satisfeitos, mas queremos mais um pouquinho. Se estamos de férias, nós queremos gozar de todos os dias de nossas férias, e intensamente. Por isso, que bom seria se tivesse mais um dia. Então, nós sempre queremos mais, mas isso está na nossa natureza, porque nós queremos o melhor para nós. Acontece que Deus vai dar o melhor para nós, mas esse melhor vem depois de um juízo que haverá, que é o nosso juízo particular. É o que ensina a mais pura doutrina católica. Quando nós morrermos, nós seremos julgados de forma particular e Deus dará o prêmio ou não, de acordo com as circunstâncias. E os ventos modernos sempre querem apagar isso de nossa memória, de que nós um dia nos encontraremos com o divino juiz. E é por isso que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer esta parábola, mostrando a necessidade de rezar sempre. O próprio evangelista São Lucas já vai dar a interpretação disso, para nos mostrar a necessidade de rezar sempre. Foi Jesus quem disse e o evangelista confirmou. Então, qual é esta parábola? É feito de 2 personagens principais. Primeiro, Deus, ele quis despersonificar, tirar todas as características históricas, porque senão nós temos a tendência de analisar as coisinhas. Numa certa cidade, não diz o nome. Podia ter dito. Muda bastante. Se for um julgamento em Jerusalém ou em Nazaré, vai mudar bastante. Em Cafarnaum ou mesmo em Belém, muda bastante. De um lado do Jordão ou do outro lado do Jordão, muda bastante. Se é em Jerusalém ou se é no Egito, muda bastante. Até as leis mudariam muito. Então, Nosso Senhor, ele quis dar uma parábola que servisse para o ano 2022, por isso numa certa cidade. Também diz um juiz, não deu nome, provavelmente é um judeu, porque ele não temia a Deus, já colocou uma característica, é um judeu não temente a Deus. Portanto, a característica que ele vai ter é um juiz que, se fosse uma pessoa dos dias atuais, nós poderíamos usar uma nomenclatura mais atual, seria um ateu prático. Até que, digamos, eu sei que Deus existe, mas está muito longe. No dia a dia, eu vivo como se ele não existisse. É um ateu prático. São as características que brotam de dentro do Evangelho. Viúva, uma senhora, uma dama, cujo marido já morreu, e é o momento de dividir a herança, ou é o momento de saber empregar bem os bens do marido, e aí começam a rapina daqueles que vão ajudar a viúva ou daqueles que vão dividir os seus bens, e a pobrezinha não pode contar com as próprias forças nem com as próprias habilidades. Por isso, ao recorrer a um juiz, mostra que ela já foi injustiçada. Ela não é que pode ser, já foi. Então temos tudo nessa parábola, tão simples, tão curta, mas ao mesmo tempo tão profunda. O juiz, ele tem só uma lei, é o seu próprio egoísmo. Se ele não teme a Deus, ele vai fazer o que é melhor para ele.
nós podemos depreender desta parábola alguns ensinamentos. O que é que o juiz quereria ao demorar tanto tempo para atender esta viúva? É um primeiro ponto. Ele queria alguma proposta, seja da viúva ou da parte litigante? Não sabemos, Nosso Senhor não diz o que é. Ou, como muito comumente se tem, deixa o tempo passar para ver como é que fica. Vai que o tempo apaga na viúva aquela ânsia de querer uma justiça e ele deixa estar. Vai que ela desiste e pronto. Pode ser também. O fato é que Nosso Senhor não revela quais são as intenções, porque não era a intenção de Nosso Senhor dar esses detalhes jurídicos. O que Ele queria era nos ensinar a rezar. E, portanto, aquela fragilidade feminina de uma viúva acabou quebrando a dureza de coração de um juiz iníquo, muito mais forte do que ela. Mas isso ensina-nos que se um juiz desta laia acaba atendendo a uma viúva, ele não era bom, não era temente a Deus. Deus nos mostra como é que Deus vai atuar diante das nossas orações. A nossa oração é onipotente, quando ela é bem feita. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, nesta parábola, vai nos ensinar como fazer a oração. Existe um fenômeno chamado ressonância, sobretudo quando alguém caminha numa ponte de metal ou mesmo de concreto e vão caminhando vários ao mesmo tempo, percebem que a ponte, independente se for um pouco molinha, ela vai até fazendo o jogo do meu passo. Mas se é uma ponte mais rigorosa, é até proibido em certos locais passar um exército que sabe marchar bem. Se o exército marcha mal, não acontece nada. Mas se marcha bem ao mesmo passo, aquela ressonância, o fato de bater o pé ao mesmo tempo, vai abalando a estrutura da ponte. Por isso que os romanos faziam pontes na época dos romanos, muito bem feitas, com 1 metro de profundidade já de pedras, e vários tipos de pedras conjugadas que até hoje existem. E as pontes modernas têm que ser refeitas de tempos em tempos. Por quê? Para passar um veículo, passa, mas se passar um exército marchando, a ponte cai. É a ressonância. Isso é o que Deus quis nos ensinar na oração. Ele acaba cedendo através da ressonância das nossas orações. Se eu consigo compassar as minhas orações e não parar de rezar e insistir, Ele mesmo, Deus, quis fazer dessa forma, para que nós possamos abalar como que aquela resistência de Deus. Deus é sempre bom, Deus é boníssimo, mas Ele quer essa oração nossa. Tanto que em Deus se conjugam 2 atributos que são inseparáveis. O mesmo Deus que criou o céu é o mesmo Deus que criou o inferno. É um só Deus. Só existe um Deus, não existem vários. Então, o mesmo Deus da justiça é o mesmo Deus da misericórdia. Nele, essas 2 qualidades, esses 2 atributos não se separam, fazem parte de sua essência. Então, nunca Deus vai castigar de uma forma como nós faríamos, passar do limite. E nunca Deus vai querer que nós permaneçamos no pecado e não, eu te concedo misericórdia para continuar pecando contra mim. Também não existe. Deus não é romântico, não é sentimental e também não é tirano. Os defeitos que nós podemos possuir entre tirania e sentimentalismo não existem em Deus. Tudo se conjuga de uma forma perfeita. Então Deus, na hora de castigar, Ele castiga no ponto certo aquela pessoa que não quis recorrer a Ele a vida inteira e que não rezou. É o que diz Santo Afonso Maria de Ligório no seu livro, A Oração, o Grande Meio de Salvação. Quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. Santo Afonso, doutor da Igreja, canonizado, fundador dos Redentoristas, ele é quem faz essa afirmação, um santo canonizado. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Então Deus, Ele vai aplicar a justiça por os atos maus. Contudo, se nós sabemos rezar, nós vamos abalar aquela justiça de Deus. Mas Deus já fez assim de propósito. Quando nós rezamos, e aqui vem as características da boa oração, porque muitas vezes nós queremos rezar de forma inadequada, e Deus não pode atender a nossa oração. Vou lhes dar um exemplo.
Quando nós pedimos uma coisa que vai fazer mal para nós, Deus não pode atender, porque Deus não quer o nosso mal. Senhor, eu vos peço um carro novo, uma casa nova, um celular novo. Se vai nos fazer bem a alma, Deus pode conceder. Se vai nos fazer mal a nossa alma, Ele vai inverter essa oração e vai dar uma outra coisa que vai nos fazer bem. Por vezes, não se espantem, eu quero toda a prosperidade material do mundo e Deus nos manda um câncer. Como é isso? É porque o câncer vai ser a nossa vitória espiritual. Nós vamos ter mais fé, nós vamos rezar mais e nós vamos atingir uma glória eterna. Às vezes, com a prosperidade material, pode ser que nós nos desviemos do caminho reto. Para outros, não. A prosperidade material vai ser até motivo de usar isso para o bem. Cada um de nós é um mistério. Nem nós, muitas vezes, nos entendemos a nós mesmos. Não se preocupem, Deus nos entende por inteiro. Então, é isto que essa parábola quer dizer. E São Paulo, nessa carta que ele vai nos escrever, que é a segunda carta a Timóteo, ele vai dizer muito bem que nós devemos ser o homem de Deus perfeito. Tudo que Deus vai fazer na nossa vida é para que nós adquiramos a perfeição. Então, oração que não é atendida, quando nós pedimos algo que não é bom. Oração que não é atendida, quando nós pedimos já duvidando. Eu já vou duvidando. Eu vou pedir, mas não sei, sabe? Não, então já não vai ser atendido. Eu peço com convicção. Eu peço. Deus me atenderá aquilo que é melhor para mim, mas eu peço sempre com fé. Eu vou pedir, Senhor, curai a minha cegueira, curai as minhas pernas que eu não consigo andar bem. Senhor, curai isto, curai. Mas eu já peço assim, Senhor, não sei, curai, mas olha a minha situação. Não, peça com fé. Faltou a fé, faltou uma condição essencial para ser curado ou obter aquilo que quer. Então não pode duvidar, não pode começar a pedir desanimado. Peça com confiança, peça o que é bom. E aqui, sobretudo para nós, volta para os olhos. Para nós, brasileiros, nós desanimamos muito fácil quando Deus demora para nos atender. Eu pedi com fé, Padre. Eu pedi 3 dias e 5 horas e Deus não me atendeu. Calma. Peça mais. Peça com confiança. Porque o tempo certo de atender os nossos pedidos vem de Deus, não de nós. Então a espera é um inimigo inexorável daqueles que pedem, sobretudo de nós brasileiros. Pedimos, mas pedimos com muito pouca insistência. E é por isso que na parábola, não sei se perceberam, vai dizer que o próprio São Lucas mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, sempre, e não só em alguns momentos. E é por isso que a liturgia, sabiamente, colocou esta leitura do livro do Êxodo, de Moisés. Moisés é aquele líder espiritual que pegou um amálgama de pessoas meio semi-selvagens, semi-bárbaros e transformou no povo de Deus, os hebreus. Então aqui eles têm de enfrentar ainda no deserto uma guerra, com toda a confiança. Nem vai o povo inteiro guerrear, é Deus quem está guiando a todos eles. Basta rezar com os braços estendidos. Moisés começa a cansar, senta-se numa pedra, Arão, que é seu irmão, e também Ur vão segurar os braços dele. Portanto, é mais uma característica da oração. Muitas vezes nós cansamos de pedir. Olha, Padre, quer saber? Eu pedi muito na minha juventude. Eu cansei. Errou. A necessidade de rezar sempre. Eu não posso pedir nenhum que é mal. Eu não posso duvidar, portanto, desanimar da minha oração. Eu não posso querer que Deus me atenda no meu tempo. Deus vai atender no tempo perfeito, que é o tempo dele. E também eu não posso ficar cansado de rezar. Então é isso que o nosso Senhor quer nos ensinar. E perceberam como todo este ensinamento é para os nossos dias? Claro que é, porque vai dizer o Filho do Homem, quando voltar, encontrará fé sobre a face da terra. Se nosso Senhor voltasse agora e desse uma passadinha por todas as cidades do mundo,
Qual é a fé que ele encontraria? Aqui, graças a Deus, vejo pelos olhares pessoas de muita fé. Serão todos no mundo inteiro que terão esta mesma fé? Pessoas que agora não estão indo à missa e hoje não vão à missa. Não porque não são católicos, mas porque vão aproveitar um dia ensolarado e vão trocar a missa por um restaurante, por um passeio, ou seja lá, pelo que for. Nosso Senhor nesses corações encontrará fé? Não sou eu quem digo, é o próprio Jesus Cristo, homem-Deus, que faz essa pergunta que nos deixa até um pouco constrangidos. E agora? Mas não para por aí. Deus vai dizer que Ele mesmo atende os seus eleitos. Quem são os eleitos de Deus? Aqueles que recorrem a Ele. Os eleitos são aqueles que rezam. E, portanto, aqueles que rezam obtêm de Deus aquilo que querem. Aquilo que querem. A oração é onipotente, desde que a façamos bem. E uma característica da oração daqueles que sabem rezar é quando, nesse mundo, nós não encontramos mais proteção e somente encontramos tudo adverso, na terra nós não podemos obter mais nada para nos ajudar, nós estamos no caso da viúva. É nesse momento que eu me volto para os céus, olho para Deus e digo, Senhor, eu preciso de tal coisa. Deus vai atender. Quando os homens não atendem mais, Deus passa a atender os seus eleitos. O auxílio vem do céu quando faltam pessoas na terra. Tudo isso é lindíssimo. É a liturgia de hoje. Deve encher a nossa alma de consolação, mas também de esperança para que possamos rezar de forma adequada. Não nos esqueçamos da Santíssima Virgem, que a liturgia nos ensina que ela e a própria teologia católica, ela tem um título que é só dela, a onipotência suplicante. Quem é onipotente não precisa suplicar. Quem suplica não é onipotente, mas isso existe na Santíssima Virgem. O que ela pede, ela obtém. É a onipotência suplicante. Quando Nosso Senhor nas bodas de Caná vai dizer, mulher, não chegou ainda a minha hora. Ela nem responde para Nosso Senhor, fazei o que Ele vos disser. Pronto, arrancou de Deus o primeiro milagre. Quem fez foi a Santíssima Virgem. Ela já nos ensinou o caminho. Não discuta com Deus, peça direto a Nossa Senhora que ela vai dar um jeito. Mas a nossa oração nunca deixará de ser atendida. Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho, numa carta que ele escreve, ele vai dizer isso. Por que Deus quer que nós peçamos se Ele já vê o nosso interior? Deus sonda os rins, sonda o nosso coração. Os nossos atos que nós nunca vamos dizer, Deus consegue ver aqui dentro. Portanto, antes que nós formulemos palavras, Deus já percebe o que vai no nosso interior. Por que então Deus quer que nós rezemos? Indaga Santo Agostinho. E muito bem, são desses teólogos que não sossegam. Tem que tentar penetrar na mente de Deus. E faz bem. E o que ele responde? É porque Deus, mais do que as nossas palavras, Deus quer o nosso desejo. E é o desejo que move o coração de Deus. Então, na oração, nós devemos desejar. É isso que vai nos fazer atingir a glória celeste. Portanto, desejando ardentemente, rezando bem e através de Nossa Senhora, neste duelo que existe em Deus entre a justiça e a misericórdia, quem é que vai ganhar no nosso caso? A justiça ou a misericórdia? Aquele que insiste mais. Se insistir mais na justiça, a justiça ganhará. Se nós insistirmos mais na nossa oração, é a misericórdia que vai ganhar no nosso caso. Portanto, ganhemos em Deus o duelo da misericórdia através de nossas orações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.